Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era tempo de seca quando tudo começou. O sol rachava a terra e os bichinhos do mato andavam inquietos, saindo de onde nunca se via. Zé Carmindo morava num sítio afastado, daqueles que para chegar tem que passar por 3 porteiras e uma estrada de chão batido que some no meio do cerrado. A casa era simples, de adobe e telha-vã, com um terreiro grande na frente e um pasto que se estendia até onde a vista alcançava. Zé era homem trabalhador, desses que acordava antes do galo cantar e só parava quando a noite já estava fechada. Vivia sozinho desde que a mulher tinha morrido de uma febre ruim, fazia uns 5 anos. Os vizinhos mais próximos ficavam a uns 4 quilômetros, então ele estava acostumado com o silêncio e a solidão. Mas naquela época, o silêncio começou a ficar diferente, pesado, como se alguma coisa tivesse mudado no ar. Tudo começou numa quinta-feira, quando Zé foi dar uma volta no pasto para ver as vacas. Ele tinha umas 15 cabeças de gado, nada de muito, mas era o sustento dele. Quando chegou no cercado do fundo, perto de onde tinha uns pés de angico velho, viu uma coisa que arrepiou os pelos do pescoço. No chão de terra seca tinha uma marca. Não era pegada de bicho conhecido nem de gente, era redonda, funda, do tamanho de um prato grande, e tinha um cheiro forte de coisa podre. Zé ficou ali parado, olhando aquilo, tentando entender. Pensou que podia ser de algum animal que ele não conhecia. Talvez alguma coisa que tinha descido da serra por causa da seca. Mas no fundo, uma sensação ruim apertava o peito dele. Ele olhou para o redor e percebeu que as vacas estavam todas juntas num canto do pasto, longe daquele lugar, com o zóio arregalado tremendo. Gado não faz isso à toa. Naquela noite, Zé não conseguiu dormir direito. Ficou revirando na cama, ouvindo os barulhos da noite. Grilo, sapo, o vento nas telhas. Mas lá para as 2 horas da madrugada, escutou uma coisa diferente. Era um som baixo, grave, que parecia vir de longe, mas ao mesmo tempo estava perto. Um gemido arrastado, como se fosse uma voz tentando formar a palavra, mas não conseguindo. O som ia e voltava, ficava mais alto e depois sumia. Zé levantou da cama com o coração batendo forte, pegou a lanterna e foi até a janela. A lua estava cheia, iluminando o terreiro com uma luz branca e fria. Ele abriu a janela devagar e olhou para fora. Não tinha nada. O terreiro estava vazio, as galinhas estavam quietas no poleiro, tudo normal. Mas aquele gemido continuava, vindo do lado do pasto. Ele pensou em sair para ver, mas alguma coisa dentro dele dizia para não fazer isso. Era um instinto antigo, daqueles que a gente herda dos antepassados, que avisa quando tem perigo. Então Zé fechou a janela, trancou a porta e voltou para a cama, mas não pregou o zóio o resto da noite. No outro dia, foi até o sítio do Tonico, o vizinho mais próximo, para contar o que tinha acontecido. Tonico era homem mais velho, conhecia aquelas terras desde menino. Quando Zé descreveu a marca no chão e o gemido da noite, o rosto de Tonico fechou. "Você viu isso aonde mesmo?" perguntou Tonico, a voz meio trêmula. "Lá no pasto do fundo, perto do angico velho." Tonico balançou a cabeça devagar, como se tivesse entendido alguma coisa que não queria ter entendido. "Zé, aquele lugar ali, antigamente chamavam de Pasto das Almas. Meu avô contava que muito tempo atrás, quando isso aqui tudo ainda era sertão bruto, uns tropeiros desapareceram por ali. Nunca acharam os corpos, diziam que de vez em quando aparecia coisa estranha naquela região. Mas isso é coisa de história antiga, Tonico. Lenda." "É, pode ser, mas eu te digo uma coisa. Você não devia ter construído cerca tão perto daqueles angico. Tem lugar que a gente não deve mexer." Zé voltou para casa com aquelas palavras martelando na cabeça. Não era homem de acreditar em assombração. Sempre foi prático, pé no chão.
mas não conseguia tirar da mente o que tinha visto e ouvido. Os dias foram passando e as coisas foram piorando. A cada noite o gemido voltava, sempre na mesma hora, sempre vindo do mesmo lugar. E as marcas no chão foram aumentando. Primeiro era só uma, depois tinha 2, 3, espalhadas pelo pasto. As vacas ficaram cada vez mais agitadas. Algumas pararam de comer, outras ficavam berrando sem parar. Numa dessas noites, Zé acordou com um barulho diferente. Não era só o gemido, era o som das vacas em pânico total, berrando desesperada. Ele pulou da cama, pegou a lanterna e correu para o terreiro. Quando chegou perto do pasto, viu as vacas correndo de um lado para o outro, batendo na cerca, se machucando. E no meio delas tinha aquelas formas escuras. Não era uma, eram várias, pequena, rastejando pelo chão como se fossem feitas de sombra líquida. As formas se moviam rápido, perseguindo as vacas, encurralando elas. Zé ficou paralisado, sem saber o que fazer. Foi quando uma das vacas, uma novilha nova que ele tinha comprado fazia pouco tempo, caiu no chão. Simplesmente caiu, como se as pernas tivessem perdido toda a força. As formas escuras se juntaram em volta dela. Zé gritou, bateu no arame da cerca, fez barulho tentando espantar aquelas coisas, mas elas não ligaram. Ficaram ali, em volta da novilha caída, e ele viu que a vaca estava se debatendo, os olhos revirados, espuma saindo da boca. Depois de uns minutos que pareceram uma eternidade, as formas se afastaram, deslizando de volta para o lado do Zangico velho. A novilha ficou ali, imóvel. Quando o sol nasceu, Zé foi ver. A vaca estava morta, mas não tinha marca nenhuma no corpo, nenhum ferimento. Era como se ela tivesse morrido de susto puro. E em volta do corpo tinha dezenas daquelas marcas redondas e funda no chão. Zé tentou cercar melhor o pasto, reforçou a cerca, colocou arame novo, mas não adiantava nada. Uma manhã, acordou e viu que 3 vacas tinham sumido. Simplesmente sumido. A cerca estava intacta, a porteira trancada. Não tinha rastro de caminhão, não tinha pegada de ladrão. Nada. As vacas tinham desaparecido como se nunca tivessem existido. Foi quando Zé decidiu ficar de vigília. Pegou a espingarda velha que tinha guardada, aquela que o pai tinha deixado, encheu de cartucho e preparou café bem forte. Ia passar a noite acordado, ia descobrir o que estava acontecendo. Antes de escurecer, ele foi conversar com Dona Maria, uma senhora antiga que morava num casebre perto da estrada. Ela era conhecida na região por saber de coisa, de rezar, de entender do que a maioria das pessoas preferia ignorar. Quando Zé contou o que estava acontecendo, o rosto dela ficou sério. Zé, se mexeu em alguma coisa que não devia. Aquele lugar do Zangico é terra marcada. Meu bisavô contava que ali era um lugar de castigo antigamente. Os fazendeiros ricos, quando pegava escravo fujão ou gente que roubava, levava para lá, amarrava no Zangico e deixava. Deixava para o sol, para a sede, para os bichos. Morreram muita gente ali, Zé. Muita gente sem reza, sem perdão, com raiva no coração. Mas isso foi há muito tempo, Dona Maria. Tempo não apaga esse tipo de coisa. Dor assim fica grudada na terra. E quando a gente mexe, quando a gente perturba, ela acorda. Você colocou cerca ali, passou por cima das marcas antigas. Eles não gostaram. O que eu faço? Sai de lá, Zé. Abandona aquele lugar. Tem coisa que a gente não pode enfrentar, não pode consertar, só pode fugir. Mas Zé era teimoso. Aquele sítio era tudo que ele tinha. Não ia desistir por causa de história de assombração. Então voltou para casa determinado a enfrentar o que quer que fosse. A noite chegou com aquele silêncio pesado de sempre. Zé sentou na varanda, a espingarda no colo, a lanterna do lado. As horas foram passando devagar. 00:30, 1h, 1h30. O gemido começou pontualmente às 2 da madrugada. Dessa vez, Zé viu. Do lado do pasto, perto do Zangico velho, tinha alguma coisa se movendo. Não era bicho, não era gente. Era uma forma escura,
alta que parecia deslizar pelo chão ao invés de andar. A luz da lua batia naquela coisa e ela parecia absorver a claridade, ficando ainda mais escura. O gemido vinha dela. Zé sentiu o sangue gelar nas veias. As mãos começaram a tremer, mas ele se forçou a ficar firme. Levantou devagar, pegou a espinganha e a lanterna. Ia até lá. Ia enfrentar aquilo, fosse o que fosse. Cada passo que dava em direção ao pasto parecia pesar 1 tonelada. O coração batia tão forte que ele achava que ia estourar. Quando chegou perto da cerca, a uns 20 metros daquela coisa, ela parou de se mover. Ficou parada, como se tivesse percebido a presença dele. Foi quando Zé apontou a lanterna. A luz iluminou aquela forma e ele viu. Era alto, muito alto. Media uns 3 metros fácil. O corpo era escuro e parecia feito de terra, de pau seco, de coisa morta. Não tinha rosto, só um buraco fundo onde deveria ter a cabeça. E desse buraco saía aquele gemido, aquele som horrível que não era de coisa viva. A criatura se virou completamente para Zé. E mesmo sem ter olho, ele sentiu que ela estava vendo ele, olhando direto para dentro da alma dele. O gemido ficou mais alto, mais intenso. O chão começou a tremer. E então, do buraco que era a cabeça daquela coisa, começou a sair alguma coisa. Era como fumaça preta, mas viva, se retorcendo no ar. A fumaça foi crescendo, tomando forma, e Zé viu que tinha rostos ali dentro. Rostos humanos, deformado, com boca aberta num grito silencioso. Eram os rostos de gente que tinha sofrido, que tinha morrido com dor e desespero. Ele ergueu a espingarda com as mãos tremendo tanto que mal conseguia mirar. Apertou o gatilho. O estouro rasgou a noite. O cartucho acertou bem no meio daquela criatura. Não aconteceu nada. A criatura não caiu, não se mexeu, não reagiu. O cartucho simplesmente atravessou ela como se fosse feita de ar. E o gemido virou uma espécie de risada. Uma risada sem alegria, cheia de dor e raiva. Foi quando Zé entendeu que não podia lutar contra aquilo. Não com arma de fogo, não com força física. Aquilo não era coisa desse mundo. Era alguma coisa que estava presa ali há muito tempo. Alguma coisa que sofria e fazia sofrer. Ele começou a recuar, devagar, sem tirar os olhos daquela criatura. Ela começou a se mover em direção a ele. Não andava, deslizava, cada vez mais rápido. O gemido ficou ensurdecedor. Zé se virou e correu. Correu como nunca tinha corrido na vida, as pernas pesadas, o peito ardendo, o terror tomando conta de cada parte do corpo. Chegou na casa, entrou e trancou a porta. Empurrou um armário pesado para bloquear a entrada. Foi para a janela, fechou tudo, trancou tudo e ficou ali, no escuro, ouvindo. O gemido estava lá fora agora, dando volta na casa. E tinha o som de alguma coisa arranhando a parede, a porta, tentando entrar. Mas não era só arranhão. Zé começou a ouvir batida também. Pancada forte na porta, como se alguém tivesse usando um tronco de árvore para tentar derrubar ela. A casa inteira tremia, telha caíam do teto. Reboco se soltava da parede. E aquele gemido, aquela risada horrível, não parava nunca. Em desespero, Zé se lembrou do que Dona Maria tinha falado. Rezar. Ele não era homem muito religioso, mas naquela hora começou a rezar tudo que sabia. Pai Nosso, Ave Maria, oração que a mãe tinha ensinado quando ele era criança e que ele nem lembrava que ainda sabia. Rezou em voz alta, gritando para abafar o som de fora. E pareceu funcionar um pouco. As batidas ficaram menos fortes, o gemido ficou mais distante. Mas não parou completamente. Aquilo durou a noite inteira. Só quando os primeiros raios de sol começaram a clarear, o céu é que o barulho parou. Zé esperou mais 1 hora antes de ter coragem de abrir a janela e olhar para fora. O terreiro estava vazio, mas as marcas na terra tinham aumentado. Tinha dezenas delas agora, espalhadas por todo lado, chegando até perto da casa. E na porta tinha arranhão fundo na madeira, como se unha enorme tivessem tentado arrancar ela do lugar. Pedaço de reboco tinha caído das paredes, e quando Zé olhou melhor,
Viu que nos lugares onde o reboco tinha caído, aparecia uns desenhos estranhos na parede de adobe. Era um símbolo, marca antiga, como se alguém tivesse gravado ali há muito tempo e agora tivesse sido revelado. Zé pegou só o necessário, enfiou numa mochila velha e saiu dali. Não olhou para trás. Não voltou nunca mais. Deixou o sítio, deixou as vacas que ainda estavam vivas, deixou tudo. Algumas coisas não vale a pena enfrentar, algumas coisas é maior que a coragem de qualquer homem. Ele foi morar na cidade num barraco alugado, arrumou emprego de caseiro num condomínio. Nunca mais falou muito sobre o que aconteceu. Quando alguém perguntava por que tinha largado o sítio, ele só dizia que tinha problema com a terra, que não compensava mais. Mas os pesadelos não pararam. Toda noite, Zé sonhava com aquela criatura. Sonhava que ela entrava na casa, que o buraco escuro da cabeça dela se abria e sugava ele para dentro, para um lugar cheio de grito e dor eterna. Acordava suando, o coração disparado, e ficava o resto da noite sem dormir, com medo de fechar os olhos de novo. Ele começou a beber para conseguir dormir. Começou a evitar sair de noite. Ficava trancado no barraco assim que escurecia, com todas as luzes acesas, com um terço na mão. As pessoas achavam que ele estava ficando louco, mas Zé sabia que não era loucura. Era medo. Medo real de alguma coisa que continuava viva, que não tinha esquecido dele. Teve uma noite, uns meses depois, que ele estava voltando para casa tarde e passou por uma estrada de terra que lembrava aquela do sítio. Era noite de lua cheia, igual aquela noite. E lá no fim da estrada, perto de uns pés de árvore seca, ele viu alguma coisa se movendo, uma forma alta e escura, e escutou o gemido. Zé nunca correu tão rápido na vida. Quando chegou em casa, trancou a porta e percebeu que estava chorando. Aquela coisa não tinha ficado no sítio. Ela tinha seguido ele ou tinha outras? Espalhada por essas terras, esperando, presa em lugar que ninguém devia mexer. Ele voltou correndo para a casa de Dona Maria. Bateu na porta dela desesperado no meio da noite. Quando ela abriu, viu o estado dele e deixou ele entrar. Ela me seguiu, Dona Maria. A coisa do sítio me seguiu. A velha balançou a cabeça tristemente. Não seguiu, Zé, mas você carrega a marca agora. Você viu ela, olhou no zóio dela, ou no que seria o zóio. Você foi marcado. E quando isso acontece, você passa a ver elas onde elas estão. E tem muitas, Zé. Tem muita dessas coisas espalhada por aí, presa em lugar de sofrimento antigo. Você só não via antes. Tem como tirar essa marca? Tem, mas não é fácil. Você precisa voltar lá. Precisa fazer as pazes com aquele lugar. Pedir perdão por ter perturbado, deixar oferenda e nunca mais voltar lá. Zé não queria voltar, mas os pesadelos estavam ficando pior. Ele não estava mais conseguindo trabalhar direito, não estava conseguindo viver. Então, numa manhã de sábado, juntou coragem e voltou para o sítio. O lugar estava irreconhecível. Em poucos meses, o mato tinha tomado conta de tudo. A casa estava caindo aos pedaços, janela quebrada, porta arrancada. O pasto era só mato alto e tinha um silêncio pesado, morto, como se nenhum bicho quisesse ficar ali. Zé caminhou até o Zangico velho, o coração na boca. Levava na mão as coisas que Dona Maria tinha mandado. Vela branca, cachaça, um prato com comida. Chegou no lugar das marcas e colocou tudo ali, no chão. Eu peço perdão, falou em voz alta, a voz tremendo. Eu não sabia que esse lugar era de vocês. Não sabia do sofrimento de vocês. Peço perdão por ter perturbado. Tô deixando oferenda e não vou voltar nunca mais. Por favor, me deixem em paz. Ficou ali, ajoelhado, esperando. O vento parou de soprar. O silêncio ficou total. E então ele sentiu uma presença. Não era agressiva como antes. Era triste, profundamente triste. Como se alguma coisa muito antiga tivesse sido vista, reconhecida, depois de muito tempo sendo ignorada. As lágrimas começaram a escorrer do rosto de Zé. Ele não sabia por que estava chorando, mas não conseguia parar. Era como se tivesse sentindo a dor daquelas almas,
todo o sofrimento que elas tinham passado e que ainda carregavam. Depois de um tempo que ele não soube medir, a sensação passou. O vento voltou a soprar. E Zé sentiu que alguma coisa tinha mudado. Não sabia explicar o quê, mas sabia que tinha. Ele se levantou, limpou as lágrimas e saiu dali. Dessa vez, parou na porteira e olhou para trás uma última vez. O sítio estava ali, abandonado, sendo retomado pela natureza. E ele sabia que aquele era o destino certo. Alguns lugares precisam ficar assim. Precisam ser devolvidos para a terra, para que as almas presas ali possam talvez um dia encontrar descanso. O sítio de Zé ficou abandonado. A casa foi se desmanchando com o tempo, as telhas caíram, as paredes racharam. O mato tomou conta do terreiro e os vizinhos começaram a evitar aquela região. Diziam que de noite, quando a lua estava cheia, dava para ouvir gemido vindo de lá. E quem se atrevia a passar pela estrada contava que via marca estranha na terra e uma forma escura que deslizava entre as árvores. Tonico, o vizinho, morreu uns 2 anos depois, de velho. Mas antes de morrer, contou para os filhos que aquela terra era amaldiçoada desde tempos antigos. Que os tropeiros que tinham sumido, na verdade tinham sido mortos ali, assassinados por ganância, os corpos jogados sem reza, sem respeito. Mas ele contou mais. Contou que antes mesmo dos tropeiros, aquele lugar já era conhecido pelos índios como lugar ruim. Eles chamavam de terra que chora, porque diziam que de madrugada se ouvia choro e lamento vindo do chão. E que muito antes ainda, quando o sertão era mais bruto e a lei era a do mais forte, ali era onde os poderosos puniam os fracos. Escravo, fujão, ladrão de gado, gente que desafiava os donos da terra. Todos terminavam amarrados nos angico, deixado para morrer de forma lenta e dolorosa, como exemplo para os outros. A terra tinha bebido tanto sangue, tanta lágrima, tanto desespero, que tinha ficado envenenada com aquilo. E esse veneno não sai nunca. Tem gente que diz que Zé Carmindo enlouqueceu, que inventou tudo, mas tem outro que jura que já viu ele tarde da noite, parado na beira da cidade, olhando para a direção de onde veio o sítio, com os olhos cheios de medo, como se estivesse esperando alguma coisa. Como se soubesse que um dia aquela coisa que ele acordou ia voltar para buscar ele, porque depois que Zé fez a oferenda e pediu perdão, os pesadelos pararam. Mas ele nunca mais foi o mesmo. Ficou com os cabelos brancos em questão de mês. Desenvolveu um jeito de olhar por cima do ombro o tempo todo, como se sempre tivesse alguém seguindo ele. E tinha noite que ele acordava gritando, dizendo que sentia cheiro de terra podre, que ouvia gemido longe. Anos depois, quando já era um homem velho e cansado, Zé contou a história completa para um sobrinho que tinha vindo visitar ele. O menino tinha uns 15 anos e achava que o tio estava inventando história para assustar ele. Mas Zé pegou o braço do menino com força. Eu vou te dizer uma coisa, menino. Se um dia você estiver andando por aí e vê um lugar que parece errado, que dá um aperto no peito sem razão, que os bichos evitam, você dá a volta. Não importa se é o caminho mais curto, se está chovendo, se está tarde, você dá a volta. Porque tem lugar nesse mundo que não é para gente pisar. Tem lugar que pertence a quem sofreu ali e eles não querem companhia. Eles querem justiça, querem ser lembrado, mas não querem que ninguém perturbe eles. O menino nunca esqueceu aquelas palavras. E anos depois, quando já era homem feito e estava dirigindo pela estrada de terra, voltando de uma fazenda, passou por um lugar que deu aquele aperto no peito que o tio tinha falado. Era uma área com uns pés de angico velho, cerca caída, resto de uma casa antiga. E no meio de tudo, aquele silêncio pesado, errado. Ele não parou, nem diminuiu a velocidade. Passou direto, o pé no acelerador, e só desacelerou quando estava bem longe dali. E jurou que pelo retrovisor, por uma fração de segundo, viu alguma coisa alta e escura no meio dos angico, observando ele passar.
E tem noite que, quando o vento sopra certo e a lua fica cheia, ainda dá para ouvir um gemido no silêncio da madrugada. Um gemido que parece vir de longe, mas está perto. Que parece ser uma voz tentando dizer alguma coisa, mas não consegue. Um som que congela o sangue de quem escuta e faz as pessoas correr para dentro de casa, trancar porta e janela e rezar para que aquilo, seja lá o que for, não resolva vir atrás delas também. Porque tem coisa nesse mundo que a gente não entende. Coisa que estava aqui antes da gente chegar e vai continuar aqui depois que a gente for. Coisa que a ciência não explica e a religião só consegue manter longe com oração e fé. E a única coisa que a gente pode fazer é respeitar esses lugares, não mexer onde não deve. E se acontecer de encontrar com alguma dessas coisas, correr e não olhar para trás. Porque algumas marcas não saem. Algumas marcas ficam para sempre, na terra e na alma de quem teve o azar de ver o que não devia. E a terra tem memória. Ela lembra de cada gota de sangue derramada, de cada lágrima chorada, de cada grito de desespero. E quando essa memória é de dor e injustiça, ela se transforma em alguma coisa. Alguma coisa que espera, que observa e que pune quem ousa perturbar ela. O sítio continua lá até hoje, escondido no meio do cerrado, tomado pelo mato. Ninguém compra aquela terra, mesmo sendo barata. Ninguém tem coragem. E nas noites de lua cheia, os moradores das fazendas ao redor fecham tudo bem cedo, benzem a casa e evitam até olhar na direção daquele lugar. Porque eles sabem que tem coisa que é melhor deixar quieto, que tem história que é melhor não investigar, que tem lugar onde a morte não foi só um fim, mas virou o começo de alguma coisa muito pior. E que essas coisas, essas almas perdidas e transformadas, vão continuar ali, esperando, até o fim dos tempos. O calor de novembro estava insuportável quando Dorival chegou na propriedade que tinha herdado do tio. Era um terreno grande, com pasto seco, algumas construção velha e uma casa-sede que precisava de reparo em tudo quanto era canto. O tio Sebastião tinha morrido sozinho ali, encontrado 3 dias depois por um vizinho que estranhou a falta de movimento. Ninguém da família quis ficar com o lugar. Diziam que era longe demais, que dava muito trabalho. Mas Dorival estava desempregado, tinha se separado fazia pouco e precisava de um recomeço. A primeira coisa que chamou a atenção dele foi a caixa d'água. Era uma construção antiga, de alvenaria, alta, uns 5 metros do chão, apoiada em pilares grossos de tijolo. Devia ter uns 50 anos ou mais. A estrutura estava rachada em vários lugares, com manchas escuras correndo pelas paredes, e a escada de ferro que subia até em cima estava toda enferrujada. Mas o estranho mesmo era a corrente. Em volta da tampa da caixa d'água, alguém tinha enrolado uma corrente grossa, de elo grande, daquelas de prender portão pesado. A corrente dava várias voltas e estava presa com 3 cadeados diferentes. Dorival ficou olhando aquilo, tentando entender. Para que trancar uma caixa d'água daquele jeito? Não fazia sentido nenhum. Quando perguntou para o Juvenal, o vizinho que morava a uns 2 quilômetros, o homem ficou com uma cara estranha. Seu tio não mexia naquela caixa, Dorival. Ele usava água de poço mesmo. Tinha mandado cavar um artesiano ali do lado da cozinha. A caixa velha ficava só ali, parada. Mas por que tá trancada daquele jeito? Juvenal olhou para o chão, depois para o lado, como quem não quer falar, mas sabe que precisa. Tem coisa que é melhor deixar como tá. Seu tio sabia disso. A gente que mora aqui perto também sabe. Aquela caixa é melhor não mexer. Mas tem que limpar, tem que ver se não está vazando, se a estrutura está segura. Não mexe, Dorival. Faz como seu tio fazia. Usa a água do poço e esquece que aquela caixa existe. Mas Dorival não era de deixar as coisas pela metade. Era homem prático, que gostava de consertar, de organizar. E aquela caixa d'água velha e trancada ficou na cabeça dele como uma coisa que precisava ser resolvida.
Os primeiros dias na propriedade foram de muito trabalho. Ele limpou a casa, consertou goteira, pintou parede, achou umas coisas estranhas guardada no quartinho dos fundos. Tinha vela usada, muito sal grosso espalhado pelos cantos e uns papel com oração escrita à mão. O tio Sebastião claramente tentava se proteger de alguma coisa. Dorival juntou tudo e jogou fora, achando que era superstição de velho. A noite caía e ele dormia cansado, sem nem perceber os barulhos da madrugada. Mas na quinta noite, alguma coisa acordou ele. Era um som de água. Não era o barulho normal de cano, de torneira pingando. Era o som de água se movendo, como se tivesse alguma coisa nadando. E vinha de fora. Dorival levantou, pegou a lanterna e foi até a janela. A lua estava crescente, dando uma claridade fraca. Ele olhou para o terreiro e viu a caixa d'água. De longe, podia jurar que tinha uma luz fraca vindo de dentro dela, uma claridade esverdeada que pulsava devagar. E o som de água continuava mais alto agora, como se fosse uma piscina com alguém nadando dentro. Ele ficou ali, parado na janela, olhando aquilo. Não podia ter ninguém lá dentro. A caixa estava trancada. E mesmo se não tivesse, não fazia sentido nenhum. Mas o som continuava. Na manhã seguinte, Dorival subiu na escada enferrujada para examinar a caixa mais de perto. As correntes estavam firmes, os cadeados sem sinal de violação. Ele encostou o ouvido na tampa de concreto. Silêncio total. Nem som de água, nem nada. Aquilo devia ter sido imaginação, cansaço da mudança. Mas tinha alguma coisa que ele percebeu e que deixou ele inquieto. A tampa da caixa estava gelada. Gelada mesmo, num dia de calor escaldante. E quando ele encostou a mão, sentiu uma vibração fraca, como se alguma coisa tivesse pulsando lá dentro. Mas na noite seguinte, o som voltou. E dessa vez era mais alto. Não era só água se movendo. Tinha outra coisa. Era como se alguém tivesse batendo de leve na tampa, de dentro para fora. Toque, toque, toque. Pausado, ritmado, insistente. Dorival não conseguiu voltar a dormir. Ficou deitado na cama, ouvindo aquele som que durou até perto das 4 da manhã. Quando finalmente parou, ele estava suando frio, com dor de cabeça, o corpo tenso. De manhã foi direto na casa de Juvenal. Encontrou o homem no curral tirando leite. Juvenal, tem alguma coisa errada com aquela caixa d'água. O vizinho parou o que estava fazendo, largou o balde e olhou para Dorival com expressão séria. Você está ouvindo barulho de noite? Tô. Som de água, de batida na tampa. Juvenal passou a mão no rosto, cansado. Vem cá, preciso te contar uma coisa que devia ter contado antes. Os dois sentaram na sombra de uma mangueira velha. Juvenal acendeu um cigarro de palha, deu uma tragada longa antes de começar a falar. Essa propriedade era de uma família antiga, os Tavares. Isso faz mais de 60 anos. O velho Tavares tinha 5 filhos, 4 homens e uma menina. A menina se chamava Isaura, era a caçula, tinha uns 8 anos na época. Era uma criança diferente, quieta, vivia falando sozinha, desenhando coisa estranha. O povo achava que ela era meio tocada, meio perturbada da cabeça. Juvenal deu outra tragada. Um dia Isaura desapareceu. A família procurou por toda parte, o povo da região ajudou, mas não acharam ela. Sumiram com a menina, foi o que todo mundo pensou. Mas meu pai, que era menino na época e brincava com os filhos dos Tavares, ele me contou uma coisa anos depois, quando eu já era homem feito. O vizinho olhou para Dorival com os olhos pesados. Ele disse que dias antes da menina sumir, ela vivia falando de uma amiga que morava na caixa d'água. Dizia que conversava com ela, que a amiga contava história para ela. A família não ligava, pensava que era imaginação de criança. Mas no dia que Isaura sumiu, meu pai viu ela subindo na escada da caixa d'água de madrugada. Ele achou estranho, mas era criança. Tinha medo de trazer problema, então não contou para ninguém na hora. E aí? Aí que quando foram procurar a menina no dia seguinte, meu pai contou o que tinha visto. Os homens foram lá, abriram a caixa d'água e encontraram ela. Juvenal parou de falar. A mão que segurava o cigarro tremeu um pouco.
Encontraram ela dentro da água, Dorival. Afogada, mas a tampa da caixa estava fechada por dentro. Tinha uma tranca interna que ela tinha colocado. A menina tinha entrado lá, trancado por dentro e... afogado. Ninguém entendeu. Por que uma criança de 8 anos faria isso? Meu Deus! Mas o pior não foi isso. Quando tiraram o corpo dela da água, meu pai disse que tinha alguma coisa no fundo da caixa. Alguma coisa que se mexia. Os homens ficaram com medo, esvaziaram a caixa rápido e saíram de lá. Nunca mais usaram ela. Uns anos depois, seu tio comprou a propriedade e a primeira coisa que ele fez foi colocar aquelas correntes e cadeado. Ele sabia da história e tinha medo. Dorival sentiu um frio na espinha, mesmo com o calor do sol. Tinha o que no fundo da caixa, Juvenal? Ninguém soube dizer. Meu pai falava que parecia uma sombra, mas sombra que se movia sozinha, que tinha forma, mas mudava. E que quando os homens olhavam para ela, sentiam vontade de pular dentro da água também. Um dos homens que ajudou a tirar o corpo, o Zeca Preto, ficou obcecado pela caixa. Voltava lá toda noite e ficava olhando para ela. A família dele teve que amarrar ele na cama para impedir que ele fosse. E mesmo assim, ele gritava, chorava, implorava para deixarem ele ir. Acabou morrendo uns meses depois, de desgosto, diziam. Mas meu pai achava que foi de outra coisa, de saudade daquela água. Isso não faz sentido. Não faz mesmo, mas aconteceu. E seu tio viveu aqui 30 anos sem nunca mexer naquela caixa. Ele sabia que tinha alguma coisa lá dentro e sabia que enquanto tivesse trancada, ela ficava quieta. Mas de vez em quando, nas noites de lua crescente, ele ouvia os barulhos. Água se movendo, batida na tampa. Ele me contou isso uma vez, quando bebeu demais numa festa. Disse que tinha noite que ele via a luz verde também, e que jurava que ouvia uma voz de criança chamando ele. Disse que acordava com vontade de subir lá, de abrir, de mergulhar dentro. Mas ele rezava, jogava sal grosso em volta da caixa, acendia a vela e a vontade passava. Dorival voltou para casa com aquela história pesando na consciência. Olhou para a caixa d'água de longe. A estrutura estava ali, velha, rachada, com as correntes enroladas. Parecia inofensiva sob a luz do sol. Mas ele sabia que quando a noite chegasse, os barulhos iam voltar. E voltaram. Dessa vez era pior, não era só água e batida. Tinha voz. Era fraca, abafada, mas era voz de criança. Não dava para entender as palavras, mas o tom era de chamado. Como se alguém tivesse pedindo ajuda, pedindo para ser solta. Dorival tentou ignorar. Colocou algodão no ouvido, ligou um rádio velho alto, mas mesmo assim conseguia escutar. A voz atravessava tudo, entrava direto na cabeça dele, e junto com a voz vinha uma sensação estranha. Era como se alguma coisa tivesse puxando ele, atraindo ele para fora da casa, para perto da caixa. Ele resistiu a noite toda, agarrado na cama, suando, tremendo. Mas a vontade de ir até lá, de subir na escada, de abrir os cadeados e destrancar aquela tampa era quase insuportável. Era como sede, como fome, uma necessidade física que doía no corpo. Quando o sol nasceu, a sensação passou. Dorival levantou da cama tonto, exausto, sentindo como se não tivesse dormido nada. E tomou uma decisão. Ia embora. Ia abandonar aquela propriedade. Não valia a pena. Tinha alguma coisa muito errada ali, alguma coisa que ele não entendia e não queria entender. Começou a arrumar as coisas dele naquela manhã. Não era muito. Tinha trazido pouco. Em 2 horas, estava tudo no carro. Só faltava ir embora. Mas antes, alguma coisa dentro dele, talvez curiosidade, talvez a mesma força estranha que tinha sentido de noite, fez ele dar uma última olhada na caixa d'água. Foi quando viu. No chão, embaixo da estrutura, tinha pegada molhada. Não era pegada de gente adulta, era pequena, de criança. E as pegadas saíam debaixo da caixa d'água e iam até a porta da casa. Até a porta do quarto onde ele tinha dormido. As pegadas entravam pela porta, iam até o lado da cama e voltavam.
como se alguma coisa tivesse entrado no quarto durante a noite, ficado ali parada do lado da cama dele, observando ele dormir e depois voltado. O sangue gelou nas veias dele. Aquilo era impossível. A caixa estava trancada, estava a 5 metros do chão. Não tinha como sair alguma coisa de lá, mas as pegadas molhadas estavam ali, brilhando sob o sol da manhã, deixando marca no chão de terra. E tinha uma coisa pior. As pegadas, quando chegavam perto da cama, ficavam mais fundas, como se a coisa tivesse ficado parada ali por muito tempo, o peso dela afundando cada vez mais no chão. Dorival não esperou mais nada. Entrou no carro e saiu dali, levantando poeira, o pé no acelerador. Não olhou pelo retrovisor. Não queria ver se tinha alguma coisa o seguindo. Ele voltou para a cidade, alugou um quarto numa pensão barata e tentou esquecer, mas não conseguiu. As noites eram de pesadelo. Sonhava com água escura, com uma menina de vestido branco flutuando dentro dela, com o rosto pálido e o zóio vazio olhando para ele. E no sonho, a menina abria a boca e saía água, litros e litros de água podre e verde, e junto com a água vinha aquela voz, pedindo, implorando para ser liberta. Mas tinha alguma coisa nos pesadelos que era ainda pior. Por trás da menina, no fundo escuro daquela água, tinha outra coisa. Alguma coisa grande, antiga, que se movia devagar. A menina não era o perigo. A menina era só a isca. Era o que aquela coisa usava para atrair gente para perto. E quando a pessoa chegava perto demais, quando abaixava a guarda, a coisa verdadeira atacava. Dorival começou a beber para conseguir dormir. Perdeu o apetite, emagreceu. As pessoas que conheciam ele notaram a mudança, mas ele não falava nada. Como é que ia explicar? Ninguém ia acreditar. Foi quando, 2 semanas depois de ter saído da propriedade, ele recebeu uma ligação de Juvenal. A voz do vizinho estava alterada, nervosa. Dorival, você precisa vir aqui. Aconteceu uma coisa. Não vou voltar lá, Juvenal. Não vou nunca mais. Não é isso. É que tem gente na sua propriedade. Uns rapaz novo, acho que invasor. Eles estão mexendo nas coisas. E eu vi que eles estão tentando abrir a caixa d'água. O coração de Dorival disparou. Você avisou eles, contou a história. Tentei, mas eles não acreditaram. Acharam que era mentira para assustar eles, para fazer eles ir embora. Eles já quebraram um dos cadeados, Dorival. E eu ouvi eles falando que vão passar a noite lá, que vão abrir a caixa amanhã cedo. Dorival devia ter ignorado. Devia ter desligado o telefone e esquecido. Aqueles invasores não eram problema dele. Mas alguma coisa, talvez o que ainda restava de humanidade, de responsabilidade, fez ele pegar o carro e voltar para lá. Chegou de tardinha. A caminhonete velha dos invasores estava estacionada no terreiro. Eram 3 rapazes, devia ter uns 20 e poucos anos, com cara de quem estava procurando lugar abandonado para ocupar. Quando viram Dorival, ficaram na defensiva. A gente não quer confusão não, senhor. Mas essa terra está abandonada, a gente tem direito. Eu não vim discutir posse, vim avisar vocês. Não mexam naquela caixa d'água, é perigoso. Um dos rapazes, o mais alto, riu. Perigoso? É só uma caixa velha, véi. A gente vai abrir ela, limpar, usar a água. Já quebramos um cadeado, amanhã a gente quebra os outros. Vocês não estão entendendo. Tem alguma coisa dentro daquela caixa. Alguma coisa que não pode sair. Ah, é? E o que é? Fantasminha? Lobisomem? Os 3 riram. Dorival percebeu que era inútil. Eles eram novos, cheios de confiança, não iam acreditar em história de assombração. Ele tentou mais uma vez, contou sobre a menina, sobre o que tinha acontecido, sobre as pegadas molhadas, sobre tudo. Mas quanto mais falava, mais eles riam, achando que era mentira, invenção para assustar eles. Olha, senhor, a gente agradece a preocupação, mas a gente não acredita nessas coisas. E a gente vai ficar aqui sim. Agora, se o senhor puder ir embora, a gente agradece.
Um dos outros rapazes, o mais novo, parecia um pouco menos convencido. Ele olhava para a caixa d'água com expressão duvidosa. Célio, será que a gente não devia esperar uns dias, para ter certeza que não tem nada errado? Não tem nada errado, Juninho. É só um velho tentando assustar a gente. Relaxa. Dorival ficou ali, parado no terreiro, sem saber o que fazer. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e vermelho. Ele olhou para a caixa d'água. As correntes estavam penduradas com 2 cadeados ainda segurando. E teve certeza, absoluta certeza, que de dentro daquela estrutura velha, alguma coisa estava observando. Esperando, e estava feliz. Feliz porque ia ter visita nova. Ele tentou mais uma vez. Pelo menos não abram ela de noite. Esperem amanhecer, por favor. Tá bom, velho. A gente espera amanhecer. Agora vai embora que a gente precisa armar acampamento. Não tinha nada mais que Dorival pudesse fazer. Ele entrou no carro e saiu de lá, mas não foi para a cidade. Ficou na estrada, a uns 500 metros da propriedade, estacionado esperando. Não sabia por quê, mas sentia que precisava ficar ali. Precisava ver o que ia acontecer. A noite caiu. E lá das 9 horas, Dorival começou a ouvir. Mesmo de longe, mesmo dentro do carro com a janela fechada, conseguia escutar. Era o gemido. Mas não era igual aos outros. Era mais alto, mais desesperado, mais intenso. E tinha várias vozes agora. Vozes se misturando, gritando, chorando, rindo. Era como se uma multidão inteira tivesse gritando ao mesmo tempo, todas as vozes saindo daquela caixa d'água. Ele viu luz de lanterna se movendo na propriedade. Os rapazes deviam ter acordado com o barulho também. Então, viu as lanternas indo em direção à caixa d'água. Não podiam fazer isso. Não de noite. Dorival saiu do carro correndo, atravessou o portão, entrou no terreiro gritando: "Não abram! Pelo amor de Deus, não abram!" Mas era tarde. Quando chegou perto, viu que os 3 rapazes estavam no alto da escada. Tinham quebrado o último cadeado e estavam tirando as correntes. O barulho vindo de dentro da caixa era ensurdecedor agora. Água batendo, vozes gritando, alguma coisa arranhando o concreto com força, fazendo um barulho de unha raspando que arrepiava a pele. "Desçam daí! Desçam agora!" O rapaz alto olhou para baixo, para Dorival, com expressão de medo no rosto agora. Ele tinha entendido. Tinha percebido que tinham cometido um erro terrível, mas era tarde demais. A tampa da caixa se abriu. Não foram eles que abriram. A tampa foi empurrada de dentro para fora, com uma força violenta que jogou os 3 rapazes para trás, fazendo eles quase cair da escada. A tampa de concreto, que devia pesar uns 200 quilos, voou pelo ar como se fosse feita de isopor e caiu no chão com um estrondo que fez a terra tremer. E de dentro da caixa saiu água. Muita água. Mais água do que aquela caixa podia comportar. Era como se tivesse um oceano inteiro lá dentro. A água jorrou para cima, escura, fedendo a podre, a morte, a coisa que ficou apodrecendo por muito tempo. Era água grossa, viscosa, com pedaço de coisa flutuando nela que Dorival não quis identificar. E junto com a água vieram as mãos. Dezena de mão branca, pequena, de criança saindo da água, agarrando os rapazes. Os dedos eram finos, os braços compridos demais, e a pele estava inchada, deformada pela água. Eles gritaram, tentaram se soltar, mas as mãos eram fortes, eram muitas. Puxaram eles para dentro. Dorival assistiu tudo paralisado de horror. O rapaz alto foi o primeiro. As mãos agarraram as pernas dele, os braços, o pescoço. Ele gritava, se debatia, as unhas arranhando o ferro da escada, arrancando pedaço de ferrugem, mas foi puxado, arrastado para dentro da caixa e a água engoliu ele. O segundo tentou descer correndo, mas escorregou. Caiu direto na água que já estava cobrindo o chão embaixo da caixa. E mais mãos saíram, puxaram ele para baixo. Afundaram ele naquela água rasa que não devia ter mais de 10 centímetros, mas parecia não ter fundo. O mais novo, o Juninho, conseguiu chegar até o chão.
Correu na direção de Dorival, o zóio arregalado de terror. Estava quase chegando quando a água no chão começou a se mover, começou a formar uma onda. A onda cresceu, ficou alta e caiu em cima do rapaz, derrubando ele. E de dentro da onda saíram mais mão, mais braço e uma cabeça. A cabeça de uma menina de cabelo comprido molhado, mas o rosto estava errado. A boca era grande demais, aberta num sorriso horrível, e os olhos eram só buraco fundo e escuro. O rapaz foi arrastado de volta para a caixa, gritando, chorando, implorando. Dorival ficou ali, paralisado, vendo tudo. E a última coisa que viu antes da água voltar para dentro da caixa foi a menina olhando para ele, olhando direto nos olhos dele e sorrindo. Um sorriso que prometia que ela ia voltar, que um dia ela ia pegar ele também. A água parou de jorrar. As vozes silenciaram. Ficou só o silêncio da noite. E a caixa d'água, aberta, vazia, sem uma gota de água dentro, como se nada tivesse acontecido. Dorival se aproximou tremendo. Subiu a escada devagar, cada degrau um esforço imenso. As pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Quando chegou em cima e olhou para dentro, não tinha nada. A caixa estava seca, as paredes internas cobertas de limo e sujeira velha. Não tinha água, não tinha os rapazes, não tinha as mãos, não tinha a menina. Não tinha nada, só o cheiro. Aquele cheiro horrível de coisa morta, de água parada por muito tempo, de decomposição. E no fundo da caixa, gravado no concreto, tinha desenho. Desenho de criança, feito com o dedo. Tinha flor, casa, boneco de palito. E no meio de tudo, uma frase escrita com letra infantil e torta. Vem brincar com a gente. Dorival desceu dali sem entender nada. O corpo inteiro tremendo. Foi até a caminhonete dos rapazes, pegou a corrente que eles tinham tirado, subiu de novo e enrolou na tampa que estava no chão. Com esforço sobre-humano, com a adrenalina dando força que ele não sabia que tinha, arrastou a tampa pesada de volta para o lugar e colocou ela de volta na caixa. Enrolou a corrente várias vezes, apertou o máximo que conseguiu, fazendo nó em cima de nó. Não tinha cadeado agora. A corrente ia ter que segurar sozinha. E ele sabia que não ia segurar para sempre. Uma hora, alguém ia vir e ia tirar ela de novo. Porque a coisa lá dentro era paciente. Ela podia esperar. Tinha esperado 60 anos desde a menina. Podia esperar mais 60, mais 100, mais 200. Não fazia diferença. Ela estava presa ali, mas também estava alimentada agora. Tinha 3 almas novas para manter ela ocupada por um tempo. Quando terminou, já estava quase amanhecendo. Dorival desceu da escada e olhou para a caixa mais uma vez. E pela primeira vez, entendeu o que realmente estava preso ali. Não era a menina. A menina tinha sido só a primeira. Era alguma coisa mais antiga, alguma coisa que morava naquela água antes mesmo da caixa ser construída. Talvez tivesse sempre morado ali, naquele pedaço de terra, num poço antigo, num olho d'água esquecido. Alguma coisa que atraía gente, que se alimentava de gente, que colecionava alma. E quando fizeram a caixa d'água em cima, sem saber, prenderam ela. Mas não sozinha. Ela atraía gente, principalmente criança, que eram mais fácil de enganar, mais fácil de atrair. Atraía, enganava, puxava para dentro. E lá ficavam, presa junto com ela, virando parte dela, virando extensão dela. A caixa não era prisão para proteger as pessoas de fora. Era prisão para impedir que aquilo lá dentro saísse e pegasse mais gente. Pegasse todo mundo. Dorival olhou para o céu que começava a clarear e entendeu uma coisa. Ele não podia simplesmente ir embora e deixar aquilo lá. Porque uma hora outra pessoa ia vir, ia tirar a corrente, ia abrir e a coisa ia sair. Talvez não logo, talvez demorasse, mas ia acontecer. Então ele tomou uma decisão. Foi até o galpão dos fundos e pegou ferramentas. Pegou marreta, picareta, alavanca. E começou a trabalhar.
Se não podia destruir a coisa lá dentro, pelo menos podia dificultar o acesso. Ia derrubar aquela escada, ia cobrir a caixa, ia fazer o que fosse preciso. Trabalhou o dia inteiro. Quebrou a escada de ferro, desmontou ela todinha, jogou os pedaços longe. Depois, encheu balde e mais balde de terra e começou a jogar em cima da tampa da caixa. Cobriu a corrente, cobriu a tampa, cobriu tudo. Colocou camada e mais camada de terra, até que a caixa ficou coberta, parecendo só um monte de terra. Só então ele parou, exausto, sujo, mas sentindo que tinha feito o que podia. Foi embora e nunca mais voltou. Vendeu a propriedade por qualquer preço para um comprador que morava em outro estado e nunca tinha visto o lugar. Não contou nada sobre a caixa. Não falou dos rapazes desaparecidos. Deixou as correntes lá, enterradas junto com a tampa. Os 3 rapazes foram dados como desaparecido. A polícia investigou, achou a caminhonete abandonada na propriedade, mas nenhum sinal deles. Acabou virando mais um caso sem solução. As famílias sofreram, fizeram campanha, procuraram, mas nunca acharam nada. E a caixa d'água continua lá, velha, rachada, agora enterrada sob um monte de terra que o mato já começou a cobrir. O novo dono nunca foi visitar a propriedade, deixa ela abandonada, nunca soube do monte de terra estranho que tem ali. E os vizinhos evitam passar perto, principalmente de noite, porque mesmo enterrada, mesmo coberta, a coisa ainda está lá. E tem noite, quando a lua está crescente, que ainda dá para ouvir. O som de água se movendo, de voz chamando, de criança chorando lá dentro. E quem mora perto sabe que não pode escutar muito tempo, porque a vontade de ir até lá, de cavar a terra, de tirar aquela corrente e abrir a tampa fica mais forte a cada segundo. E se você abrir, você não volta. Porque o que está lá dentro tem fome. Fome de companhia, fome de alma, fome de gente para prender junto com ela naquela escuridão eterna, naquela água que não é água, naquele lugar que não é lugar. Dorival ainda vive na cidade. Já é homem mais velho agora, cabelo grisalho, as costas curvadas. Trabalha de vigia noturno num prédio comercial. E toda noite, quando faz a ronda, evita chegar perto de qualquer caixa d'água. Nem olha para elas, porque ainda tem pesadelo. Ainda sonha com aquela água escura, com aquelas mãos brancas, com aquele sorriso horrível da menina. E acorda suando, sabendo que ela ainda está lá, esperando, paciente, sabendo que um dia alguma coisa vai acontecer. A terra vai ser removida, a corrente vai ser tirada, a tampa vai ser aberta. E quando isso acontecer, ela vai sair. Vai sair e vai procurar ele. Porque ele viu demais, sabe demais. E ela não esquece, tem coisa que não pode ser aberta. Tem coisa que precisa ficar trancada para sempre. E tem coisa que, se você dá chance, vai te levar para um lugar de onde não tem volta. Um lugar fundo, escuro e frio, onde você vai ficar para sempre, junto com todos os outros que cometeram o erro de escutar o chamado. A terra sabe, os bichos sabem, eles evitam aquele lugar. Só a gente, teimoso e curioso, insiste em não escutar os avisos. E paga o preço que às vezes não é só a própria vida, mas a eternidade inteira, presa num lugar sem luz, sem ar, sem esperança. Só água fria e escura e vozes sussurrando sem parar, pedindo companhia, pedindo que você fique, que você nunca mais vá embora. Porque lá embaixo, no fundo daquela água impossível, tem mais gente do que qualquer um imagina. Gente de muito tempo atrás. De antes da caixa, de quando aquilo era só um poço esquecido no meio do mato. Gente que sumiu sem deixar rastro, sem ninguém nunca saber o que aconteceu. E todos eles estão lá ainda esperando, esperando que mais alguém venha, que mais alguém escute o chamado, que mais alguém abra a tampa e dê para eles a companhia que eles tanto desejam. E a coisa no fundo, a coisa antiga que começou tudo isso, ela continua lá. Esperando, sempre esperando. A primeira vez que Reinaldo viu o espantalho,
Achou que era só mais um daqueles bonecos mal feito que o povo da roça coloca para espantar passarinho. Era um pedaço de pau cruzado, roupa velha vestida nele, um chapéu de palha surrado na cabeça. Nada demais. Mas tinha alguma coisa naquele espantalho que incomodava. Talvez fosse o jeito que ele ficava posicionado, bem no meio da estrada de terra, uns 50 metros antes da porteira da fazenda que Reinaldo tinha acabado de comprar. Ele tinha vindo da capital, cansado da vida na cidade, do barulho, do estresse. Queria paz, queria recomeçar. A fazenda era pequena, mas tinha potencial. Terra boa, nascente de água, uma casa que precisava de reforma, mas era sólida. E o preço tinha sido bom demais para ser verdade. Mas Reinaldo não era de acreditar em sorte grande demais, então aceitou sem perguntar muito. No primeiro dia, quando passou de carro pelo espantalho, parou e desceu para olhar melhor. Era estranho mesmo. Quem faz espantalho no meio da estrada? Não tinha plantação ali, não tinha nada, só o caminho de terra que levava para a fazenda. O boneco estava amarrado num poste de madeira fincado bem no centro da estrada, forçando quem passasse a desviar dele. A roupa era velha, rasgada em vários lugares. Calça de tecido grosso, camisa xadrez desbotada, chapéu de palha com buraco. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a cabeça. Era feita de pano de saco, costurada de qualquer jeito, com 2 buracos para o olho e um risco que fingia ser boca. E os buracos dos olhos tinham alguma coisa dentro. Parecia botão preto, ou talvez pedaço de carvão. Mas quando a luz do sol batia certo, parecia que aqueles olhos brilhavam, como se tivesse alguma coisa viva atrás deles, observando. Reinaldo balançou a cabeça, achando que estava imaginando coisa. Voltou para o carro e continuou o caminho até a fazenda. Mas naquela noite, quando foi dormir na casa ainda vazia, só com um colchão velho no chão e uma lamparina, não conseguiu parar de pensar no espantalho. Na manhã seguinte, acordou cedo e foi fazer uma vistoria na propriedade. A fazenda era maior do que parecia. Tinha pasto, um curral velho que precisava de reparo, um galpão caindo aos pedaços e lá no fundo, perto de um bosque de eucalipto, tinha uma construção pequena, quase escondida no mato. Era uma casinha simples, de pau a pique, sem porta, sem janela. Quando Reinaldo entrou, viu que estava vazia. Só tinha resto de vela no chão, cinza de fogueira, e na parede, riscado com carvão, tinha desenho estranho. Círculo, linha, símbolo que ele não reconheceu. E tinha outra coisa. No canto da casinha, meio escondido pela sujeira e pelo mato que crescia por dentro, tinha um monte de terra revolvida. Parecia um buraco que tinha sido cavado e depois tapado de qualquer jeito. E de lá vinha um cheiro fraco, mas inconfundível, cheiro de coisa enterrada. Reinaldo sentiu o estômago embrulhar. Não quis cavar, não quis ver o que tinha ali embaixo. Saiu daquela casinha rápido e voltou para casa sede, mas a imagem daquele monte de terra ficou grudada na cabeça dele. Quando voltou para a estrada principal para ir, na cidade, compra material de construção, parou de novo na frente do espantalho e teve certeza, absoluta certeza, que ele não estava na mesma posição. Da primeira vez, o boneco estava virado para a direção da cidade. Agora estava virado para a direção da fazenda, virado para onde Reinaldo estava vindo. Ele desceu do carro de novo, o coração batendo um pouco mais rápido. Caminhou até o espantalho, examinou ele. Os braços estavam na mesma posição, a roupa igual, tudo igual, mas a cabeça definitivamente estava virada. Devia ter sido o vento, pensou, ou algum moleque passando por ali fazendo graça. Mas não tinha vento suficiente para virar uma cabeça presa com arame. E aquela estrada era deserta, quase ninguém passava ali. Reinaldo ficou ali parado por 1 minuto, olhando para o espantalho. E o espantalho olhando de volta, com aqueles olhos de botão preto que brilhavam quando a luz batia. Ele teve vontade de arrancar o boneco dali, de tirar aquilo do meio da estrada e queimar. Mas alguma coisa, um sentimento estranho, que não sabia explicar,
fez ele desistir. Era como se não fosse uma boa ideia mexer com aquilo. Voltou para o carro e foi para a cidade. Na cidade, parou no bar para tomar um café e conversar com o povo. Sempre era bom conhecer os vizinhos, saber das coisas da região. O dono do bar, seu Osmar, era um senhor gordo de bigode grisalho, que conhecia todo mundo. Ô Osmar, comprei a fazenda velha do Benedito, lá no fim da Estrada da Serra. Você conhece? O rosto de Osmar mudou na hora. A simpatia sumiu e ele olhou para Reinaldo com expressão séria. A fazenda do Benedito? Você comprou aquilo? Comprei. Por quê? Tem algum problema? Osmar limpou o balcão devagar, pensando no que ia falar. Tem gente que não gosta muito daquela região, moço. Dizem que é lugar carregado. Carregado de quê? De história ruim, de coisa que aconteceu lá e que o povo prefere esquecer. Reinaldo sentou no banquinho, interessado agora. Que tipo de coisa? Osmar olhou para o redor, viu que não tinha mais ninguém no bar e se aproximou, baixando a voz. Faz uns 15 anos, tinha um sujeito que morava naquela fazenda. Não era o Benedito, não, era antes dele. Um tal de Damião. Era um homem estranho, quieto, não conversava com ninguém. Vivia sozinho lá, plantando uns pouco de mandioca, criando galinha. Mas o povo começou a desconfiar dele quando crianças começaram a sumir. O sangue de Reinaldo gelou. Criança sumindo? Isso. Primeiro foi o filho do Zé Pereira, menino de 6 anos. Sumiu quando estava brincando perto do riacho. Depois foi a netinha da dona Lourdes, tinha 4 anos. E mais outra e outra. Em 2 anos, 5 crianças sumiram naquela região. Nunca acharam os corpos. E o que isso tem a ver com o Damião? Ninguém nunca provou nada, mas o povo desconfiava. Ele era o único que morava naquela área isolada. E tinha gente que jurava ter visto ele andando de noite pelo mato, carregando saco nas costas. A polícia investigou, mas não achou nada na fazenda dele. Nenhum sinal das crianças. Osmar parou para respirar, os olhos pesados de lembrança ruim. Até que uma noite, um grupo de Home, pai das crianças desaparecidas, foi até lá. Ninguém sabe direito o que aconteceu, mas Damião sumiu também. Nunca mais foi visto. Alguns dizem que os Home fizeram justiça com as próprias mãos. Outros dizem que ele fugiu. Mas tem gente que jura que ele foi enforcado na estrada, bem no lugar onde tem aquele espantalho. Reinaldo sentiu um arrepio percorrer a espinha. Que espantalho! Você não viu? Aquele boneco velho que fica na estrada, antes da porteira da fazenda. Dizem que foi lá que penduraram ele. E que o espantalho que está lá agora foi colocado no lugar exato onde o corpo ficou balançando na corda. Mas para que alguém faria isso? Proteção, dizem. Tem gente que acredita que quando uma pessoa morre de forma violenta, a alma fica presa no lugar. E se não fazer alguma coisa para prender ela fica vagando, causando problema. O espantalho seria uma forma de manter o espírito do Damião preso naquele ponto. Impedir que ele voltasse para a fazenda. Reinaldo não sabia se acreditava naquilo, mas a história explicava o porquê daquele boneco estar no meio da estrada. E as crianças? Nunca acharam? Osmar balançou a cabeça tristemente. Nunca. É como se tivessem evaporado. Mas tem gente que diz que de vez em quando, de noite, dá para ouvir choro de criança vindo daquela região. E que tem dia que o espantalho aparece com coisa pendurada nele. Boneca, sapatinho de criança, coisa assim. Um outro cliente, um senhor magro de boné desbotado que estava sentado no canto, se intrometeu na conversa. Eu vi uma vez, faz uns 3 anos. Estava voltando da cidade tarde da noite e passei por aquela estrada. Era lua cheia, dava para ver tudo bem claro. E o espantalho estava coberto de brinquedo. Tinha boneca, carrinho, bola, tudo pendurado nele. E em volta do poste, no chão, tinha vela acesa. Muita vela, fazendo um círculo. Eu não parei, acelerei e saí de lá. Mas pelo retrovisor, eu juro que vi o espantalho se mexer. A cabeça virou na minha direção, como se tivesse me seguindo com os olhos. Ah, Tonho, você era bêbado, disse Osmar.
Eu não estava bêbado, não. Eu sei o que eu vi. E desde aquele dia, eu não passo mais por aquela estrada de noite, nem que me paguem. Reinaldo tomou o resto do café frio e saiu de lá mais perturbado do que quando entrou. Comprou o material que precisava e voltou para a fazenda já no fim da tarde. Quando passou pelo espantalho, parou o carro e olhou. O boneco continuava lá, na mesma posição, virado para a fazenda. E tinha alguma coisa diferente. Pendurada no braço esquerdo do espantalho, tinha uma boneca pequena, de pano, velha e suja. Não estava ali de manhã. Ele tinha certeza disso. Desceu do carro com as pernas tremendo. Aproximou devagar do espantalho. A boneca estava amarrada no braço dele com um barbante fino. Era uma boneca simples, feita de retalho, com olho de botão igual ao espantalho. E estava molhada, como se tivesse ficado na chuva. Mas não tinha chovido. Reinaldo estendeu a mão para pegar a boneca, mas quando os dedos estavam quase tocando ela, ouviu. Era fraco, quase imperceptível. Uma voz de criança vindo de algum lugar. Não era choro, não era riso. Era só uma voz, chamando alguma coisa ou alguém. E a voz dizia uma palavra repetida várias vezes. Papai, papai, papai. Ele recuou rápido, o coração disparado. Olhou para o redor, procurando a origem do som. Não tinha ninguém. A estrada estava vazia, o mato dos dois lados quieto, sem movimento. Mas a voz continuava, vindo de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Reinaldo voltou para o carro quase correndo e saiu dali. Não parou até chegar na fazenda, passar pela porteira e trancar ela atrás dele. Só então sentiu que podia respirar de novo. Naquela noite, a primeira coisa que fez foi colocar tranca reforçada na porta da casa. Depois, acendeu todas as luzes que tinha, colocou a lamparina na janela do quarto. Não queria escuro naquela noite. Deitou na cama com a roupa, incapaz de dormir, e lá pela meia-noite ouviu passos arrastados, vindo do lado de fora. Como se alguém tivesse caminhando com dificuldade, o pé raspando no chão de terra. Os passos iam e voltavam, davam volta na casa, paravam na porta, continuavam. E junto com os passos tinha um barulho de corda sendo puxada, um rangido rítmico, como de corda esticada, balançando com peso pendurado nela. Reinaldo ficou paralisado na cama, sem coragem de levantar e olhar pela janela. O barulho durou a noite inteira. Só quando o galo cantou, anunciando o amanhecer, é que os passos pararam. Ele esperou o sol subir completamente antes de ter coragem de abrir a porta. Quando abriu, o terreiro estava vazio. Mas tinha marca no chão. Marca de pé descalço, funda, como se a pessoa que estivesse caminhando ali fosse muito pesada. As marcas davam volta completa na casa, paravam em cada janela, em cada porta. E terminavam na direção da estrada, na direção do espantalho. Mas tinha outra coisa que fez o sangue de Reinaldo gelar. Na porta da frente, pregado com um prego enferrujado, tinha um pedaço de papel velho. E no papel, escrito com carvão em letra tremida, tinha uma mensagem. Devolve elas para mim. Reinaldo arrancou o papel da porta com a mão tremendo. Quem tinha colocado aquilo ali? E o que significava? Devolver quem? Passou o dia na fazenda, tentando trabalhar, tentando não pensar no que tinha acontecido, mas não conseguia se concentrar em nada. Cada barulho, cada sombra, fazia ele pular de susto. E a mensagem ficava na cabeça dele. Devolve elas para mim. Elas quem? As crianças? Mas como ele ia devolver criança que tinham desaparecido 15 anos atrás? No fim da tarde, tomou uma decisão. Ia arrancar aquele espantalho. Ia tirar ele dali, queimar, acabar com aquilo de uma vez. Não importava o que o povo falava, não importava a história. Aquilo tinha que sair dali. Pegou a ferramenta, colocou no carro e foi até a estrada. O espantalho estava lá, no mesmo lugar, mas agora tinha mais coisa pendurada nele. Além da boneca, tinha um sapatinho pequeno, uma chupeta
e um desenho de criança, todo manchado e rasgado. O desenho mostrava uma casa, uma árvore e 5 bonequinhos de palito de mão dada. E embaixo, escrito com giz de cera: "Nós queremos voltar para casa." Reinaldo estacionou o carro, pegou a pá e o pé de cabra. Ia arrancar aquele poste do chão e ia acabar com aquilo. Aproximou do espantalho com determinação, mas quando chegou perto, parou. O espantalho estava diferente. A cabeça estava torta, inclinada para o lado de um jeito que não era natural. E os buracos dos olhos, aqueles buracos escuros com os botão dentro, estavam vazando alguma coisa. Era um líquido escuro, viscoso, que escorria devagar pela cara de pano do boneco. Parecia sangue velho, sangue coagulado, e o cheiro tinha um cheiro horrível vindo dali. Cheiro de carne podre, de coisa morta há muito tempo, de decomposição. Reinaldo sentiu o estômago embrulhar. Foi quando a cabeça do espantalho se mexeu. Não foi o vento, não foi imaginação. A cabeça virou, devagar, rangendo como porta-velha, até ficar de frente para Reinaldo. E os buracos dos olhos, com aquele líquido escuro escorrendo, fixaram nele. E ele soube, com absoluta certeza, que tinha alguma coisa olhando através daqueles buracos. Alguma coisa que não era boneco, que não era pano e palha. Alguma coisa que estava presa ali e que estava furiosa. E então o espantalho abriu a boca. O risco que fingia ser boca se abriu, rasgando o pano, e de dentro saiu uma voz. Era uma voz rouca, arrastada, cheia de raiva. "Cê não devia ter vindo aqui." Reinaldo largou as ferramentas e correu. Correu de volta para o carro, tropeçando, caindo, levantando. Entrou no carro com as mãos tremendo tanto que mal conseguiu colocar a chave na ignição. Quando o motor pegou, pisou no acelerador e saiu dali em disparada, levantando nuvem de poeira. Só diminuiu quando chegou na cidade. Foi direto no bar do Osmar. O dono estava lá limpando o copo. Quando viu Reinaldo, o rosto sujo de terra, as roupas rasgadas, o zóio arregalado, entendeu na hora. "Você tentou tirar o espantalho?" Não era pergunta, era afirmação. Reinaldo sentou no banquinho, as pernas ainda tremendo. Ele se mexeu, a cabeça virou para mim e os olhos... Tinha alguma coisa nos olhos e ele falou comigo. Osmar serviu uma dose de cachaça e empurrou para Reinaldo. "Eu te avisei que aquele lugar era carregado. O espantalho não pode ser tirado de lá. Ele está segurando alguma coisa. Se tirar, essa coisa fica solta." "Mas que coisa? O espírito do Damião?" Osmar balançou a cabeça. "É pior que isso. Damião não era só um assassino comum. Tem gente que diz que ele fazia coisa com as crianças, coisa de magia ruim, de macumba braba, que ele oferecia a elas para alguma coisa em troca de poder, de proteção. A casinha velha que tem lá no fundo da sua fazenda, perto do eucalipto, era lá que ele fazia os ritual." Reinaldo se lembrou da casinha, dos desenhos na parede, da cinza de fogueira, do monte de terra revolvida. E quando os homens pegaram ele, quando enforçaram ele ali na estrada, não foi só para matar, foi para prender. Eles sabiam o que ele era. Então chamaram uma benzedeira da região, a finada Dona Sebastiana, e ela fez um trabalho. Amarrou o espírito dele naquele lugar, usando o espantalho como âncora. Enquanto o espantalho estiver lá, ele fica preso. Mas se tirar o quê? Ele fica livre e com raiva, muita raiva, e vai atrás de quem tentou soltar ele. O Tonho, que estava sentado no canto de novo, se aproximou. "Mas tem outra coisa que o Osmar não está te contando. As crianças, os espíritos das crianças também estão presos ali. Dona Sebastiana não conseguiu libertar elas. Elas estavam amarradas ao Damião pelo ritual que ele fez. Então, quando prenderam ele, prenderam elas junto. E elas sofrem até hoje. Ficam presas entre o mundo dos vivos e dos mortos, sem poder ir para nenhum dos dois. E de vez em quando elas tentam pedir ajuda. Deixam brinquedo, fazem barulho, aparecem, mas ninguém pode ajudar elas sem libertar o Damião também.
Reinaldo bebeu a cachaça de um golo só, sentindo o líquido queimar a garganta. Então não tem jeito? Elas vão ficar presas para sempre? Tem um jeito, disse uma voz atrás dele. Reinaldo se virou. Era uma senhora velha, muito magra, de cabelo branco preso num coque. Ela tinha entrado no bar sem ninguém perceber. Quem é a senhora? Perguntou Reinaldo. Eu sou Clarice. Era neta da dona Sebastiana. Ela me ensinou umas coisas antes de morrer. Eu sei como libertar as crianças sem soltar o Damião. Mas é perigoso. Muito perigoso. Como? Clarice sentou num banquinho ao lado de Reinaldo. As crianças estão enterradas na casinha velha, lá no fundo da fazenda. Os corpos nunca foram achados porque o Damião enterrou elas lá, no lugar onde fazia os ritual. E parte do que prende elas é que os corpos não foram tratados com respeito, não tiveram enterro direito, não tiveram reza. Se a gente encontrar os corpos, benzer eles, dar enterro cristão, elas podem descansar. E sem as crianças presas a ele, o Damião fica mais fraco. Ainda vai estar preso, mas vai perder parte do poder. E como a gente faz isso sem ele saber, sem ele atacar? Tem que ser de dia. Durante o dia, o espírito dele é mais fraco. Ele só tem força total de noite. E tem que ser rápido. Cavar, achar os corpos, tirar eles de lá, levar para o cemitério, tudo num dia só. Se a noite chegar e a gente ainda estiver lá, ele vem. E aí não tem reza que segure. Reinaldo sabia que o certo era ir embora, abandonar aquela fazenda, esquecer tudo. Mas pensou nas crianças. Criança inocente que tinham sido assassinadas, que estavam presas há 15 anos, sofrendo, pedindo ajuda, e ele não conseguiu ignorar. Eu faço. Quando a gente vai? Amanhã cedo. Eu vou levar 3 homens comigo para ajudar a cavar. Você só precisa deixar a gente entrar na fazenda e ficar longe. Quanto mais longe, melhor. Mas Reinaldo não conseguiu ficar longe. No dia seguinte, quando Clarice chegou com 3 homens da cidade, ele foi junto. Foram direto para a casinha velha no fundo da propriedade. O sol estava forte, o calor insuportável. Os homens começaram a cavar no lugar onde tinha um monte de terra revolvida. Clarice ficou do lado de fora da casinha, rezando baixinho, queimando erva num braseiro pequeno. Não demorou muito. Uns 30 centímetros de profundidade, a pá de um dos homens bateu em alguma coisa. Eles cavaram mais, com cuidado agora, e começaram a aparecer osso pequeno, de criança, e resto de roupa, de sapato, de brinquedo. Tava tudo ali, tudo misturado. 5 corpos enterrados juntos, sem caixão, sem nada, jogado como lixo. Os homens tiraram tudo com cuidado, com respeito, colocaram numa lona branca que Clarice tinha trazido. E enquanto faziam isso, Clarice rezava mais alto, jogava água benta, fazia sinal da cruz. Foi quando a temperatura começou a cair. Mesmo com o sol forte, o ar ficou gelado e um vento começou a soprar, fazendo as folhas do eucalipto se agitar violentamente. "Rápido!" gritou Clarice. "Ele está percebendo. A gente precisa sair daqui agora." Os homens pegaram a lona com os restos e começaram a correr na direção dos carros. Reinaldo ia atrás, mas olhou para trás por um segundo e viu. Vindo da direção da estrada, atravessando o pasto, tinha uma figura, alta, de roupa velha, chapéu de palha, andando naquele jeito espasmódico, arrastado. O espantalho. E ele não estava sozinho. Em volta dele, correndo, tinha as crianças. Aquelas crianças pálidas, de olho vazio, se movendo de forma estranha como marionete. Mas tinha alguma coisa diferente. As crianças não estavam perseguindo. Estavam cercando o espantalho. Estavam agarrando ele, puxando ele, atrapalhando o movimento dele. Como se tivessem percebido que iam ser livres e estavam usando as últimas forças que tinham para impedir que o Damião chegasse até os corpos. "Corre!" gritou Clarice. Reinaldo correu. Chegaram nos carros, colocaram a lona com os corpos no porta-mala, entraram e saíram em disparada. Quando olhou pelo retrovisor, viu o espantalho parado no meio do pasto, as crianças em volta dele.
e teve a impressão que o boneco estava gritando, mesmo sem boca, um grito silencioso de raiva e frustração. Levaram os corpos direto para o cemitério da cidade. O padre local já estava esperando, avisado por Clarice. Fizeram uma cerimônia rápida, mas respeitosa. Bênção, reza, água benta. Enterraram os 5 corpos juntos, num caixão simples, mas digno. Colocaram uma cruz de madeira com os nomes das crianças desaparecidas 15 anos atrás. E quando o sol começou a se pôr, quando a última pá de terra cobriu o caixão, Reinaldo sentiu uma leveza no ar, uma sensação de alívio, de paz, como se alguma coisa pesada e ruim tivesse finalmente ido embora. Elas estão livres agora, disse Clarice, limpando as lágrimas do rosto. Finalmente podem descansar. Reinaldo voltou para a fazenda naquela noite pela primeira vez sem medo. Passou pelo espantalho. O boneco estava lá, mas parecia diferente, menor, mais caído, como se tivesse perdido força. E não tinha mais os brinquedos pendurados, não tinha mais nada. Aquela noite não teve passo em volta da casa, não teve voz de criança chamando, não teve batida na porta. Só o silêncio normal da noite na roça, pássaro, grilo, vento nas árvores. E Reinaldo dormiu pela primeira vez desde que tinha chegado ali. Nos dias seguintes, as coisas ficaram mais calmas. O espantalho continuava na estrada, mas não se mexia mais. Não virava a cabeça, não mudava de posição. Era só um boneco velho, desmanchando com o tempo. Reinaldo conseguiu começar os trabalhos na fazenda de verdade. Reformou a casa, consertou o curral, começou a plantar. A vida foi voltando ao normal. Mas ele sabia que o espantalho ainda estava lá, e que dentro dele, ou preso nele, ainda tinha o espírito do Damião, mais fraco agora, sem as crianças amarradas a ele, mas ainda ali, ainda preso, e ainda com raiva. Teve uma noite, uns meses depois, que Reinaldo estava voltando da cidade tarde. Passou pelo espantalho e parou o carro. Desceu e caminhou até perto dele. O boneco estava quase caindo aos pedaços. A roupa estava mais rasgada, o chapéu tinha voado, a cabeça de pano estava se desfazendo, mas os olhos, aqueles botão preto, ainda estavam lá. E ainda brilhavam fraco quando a luz batia. Reinaldo olhou para aqueles olhos e falou em voz baixa: "As crianças tão livres, você não tem mais poder sobre elas, e vai ficar aqui preso até apodrecer completamente. É mais do que você merece." Por um segundo, ele achou que viu os olhos brilharem mais forte, como lampejo de raiva. Mas foi só um segundo. Depois, voltaram a ficar opacos, sem vida. Reinaldo voltou para o carro e foi embora, e nunca mais parou para olhar o espantalho. Os anos foram passando, a fazenda prosperou. Reinaldo casou de novo, teve filho, construiu uma vida ali. E o espantalho foi se desmanchando devagar. A roupa apodreceu, o pau começou a rachar, a cabeça de pano se desfez com a chuva e o sol. Até que um dia, depois de uns 5 anos, o poste caiu. O espantalho finalmente desmoronou. Virou só um monte de trapo e madeira podre no chão. E nada aconteceu. Não teve manifestação, não teve assombração. O espírito do Damião, já fraco, parece que finalmente se dissipou com o tempo. Ou talvez ainda esteja preso ali, nos restos do boneco, esperando até o fim dos tempos. Reinaldo mandou limpar os restos do espantalho da estrada, não por falta de respeito, mas porque aquilo não era mais necessário. As crianças estavam livres, e o que sobrava do Damião não tinha mais força para fazer mal a ninguém. Hoje, se você passar por aquela estrada, não vai ver nada. Só um caminho de terra normal, levando a uma fazenda próspera e cheia de vida. As crianças de Reinaldo brincam no terreiro, o gado pasta no campo, a casa é cheia de luz e riso. Mas se você conhecer a história, se separar no lugar exato onde o espantalho ficava e ficar bem quieto, prestando atenção, talvez ainda consiga sentir uma presença fraca, quase imperceptível, uma raiva antiga, aprisionada, impotente. E se olhar bem para o chão, ainda pode ver os buracos onde o poste estava fincado.
duas marcas redonda e funda na terra, que nunca fecharam completamente, como se alguma coisa ainda tivesse segurando aquele lugar, marcando ele para sempre. Porque tem coisa que não some nunca, tem coisa que fica gravada na terra, na memória do lugar. E mesmo quando tudo parece ter voltado ao normal, quando o mal parece ter ido embora, sempre fica um resto, um pequeno pedaço de escuridão que nunca se dissipa completamente. Mas Reinaldo aprendeu a viver com isso. Aprendeu que nem todo mal pode ser destruído, só contido, e que às vezes conseguir libertar os inocentes e prender o culpado já é vitória suficiente. As crianças, pelo menos, estão em paz agora. Seus espíritos finalmente descansaram, finalmente foram para o lugar que mereciam. E de vez em quando, nas noites calmas, Reinaldo acha que consegue sentir a presença delas. Não é uma presença assustadora, é suave, gentil, agradecida. Como se elas ainda tivessem por perto, não mais presas, mas só visitando, cuidando do lugar, protegendo. E talvez seja por isso que a fazenda prosperou tanto. Talvez as crianças, agora livre e em paz, tenham decidido retribuir a ajuda. Benzer aquela terra que antes era amaldiçoada, transformar ela num lugar de vida e felicidade. Ou talvez seja só coincidência. Trabalho duro, terra boa, sorte. Reinaldo não sabe. E no fundo, não importa. O que importa é que ele fez a coisa certa. Enfrentou o medo, ajudou quem precisava. E conseguiu transformar um lugar de horror em um lugar de esperança. E isso, no fim das contas, é tudo que qualquer um pode esperar fazer.